Morreu o encenador e ator Carlos Avilés, de 88 anos, no Hospital de Cascais na madrugada desta quarta-feira, vítima de doença cardíaca, onde deu entrada na terça-feira com uma indisposição, confirmou a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Carlos Avilés fundou o Teatro Experimental de Cascais em 1965 e deixa para a história do teatro uma carreira de mais de 60 anos de conquistas e de um percurso provocador e transgressor, construído sem querer. O nome de Carlos Avilés confunde-se com parte da história do teatro português, tendo passado por várias casas de espetáculos nas últimas décadas, como ator, encenador ou fundador e mantendo-se profissionalmente ativo até ao fim da vida. Nascido em 1935, Carlos Vítor Machado, ou Carlos Avilés, como é mais conhecido, estreou-se profissionalmente como ator em 1956 na Companhia Amélia Rei Colasso, Robles Monteiro, onde se manteve até 1963. Nesses 7 anos acumulou a interpretação, com a escrita de peças de teatro e com a direção de espetáculos teatrais na Sociedade de Instrução Guilherme Cossol e no Centro Espanhol, tendo acabado por orientar a sua vida profissional para a encenação, seguindo um conselho de Amélia Rei Colasso, que teve essa antevisão, antes de ele próprio se perceber que o seu futuro passava por deixar para trás a carreira de ator. É já nessa condição que em 1963 apresenta a sua primeira encenação, uma versão arrojada da tragédia A Castro, de António Ferreira, na Cossol, que causou agitação no meio artístico lisboeta e lhe granjeou o estatuto de Enfant terrible do teatro português. Numa entrevista de vida concedida em abril deste ano à revista Visão, Carlos Avilés afirmou: "Nunca procurei ser provocador e transgressor, mas fui." Em 1964, já se estreou profissionalmente como encenador com Carta Perdida, no Teatro Experimental do Porto, e ainda no mesmo ano tornou-se diretor do CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, onde encenou As Bodas de Sangue, de Federico Garcia Lorca, com música de Carlos Paredes. No ano seguinte, Carlos Avilés foi um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais, TSC, que, após o colapso de algumas companhias do chamado teatro de ensaio, trouxe uma nova dimensão ao teatro. Esta novidade atraiu alguns dos maiores nomes da cultura portuguesa da altura e um público que apreciava o que de inovador se fazia naquela companhia. Entre as peças que encenou no TSC, contam-se De Quixote, Fedra, Galileu, Galilei, Rei Lear, Doce Pássaro da Juventude, Inês de Portugal, Muito Barulho por Nada, Pirgue YNT, Macbeth, Tempestade, Os Irmãos Karamazov, entre muitos outros. Com esta companhia, Carlos Avilés apresentou alguns dos seus espetáculos em Espanha, França, Itália, Hungria, Brasil, Estados Unidos da América, Japão, Angola e Moçambique. Numa entrevista de 2021 a uma publicação da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Avilés justificava a sua longevidade no TSC e a sua capacidade de ser experimental, há mais de meio século, com uma rebeldia e coragem, que advém de se manter a loucura ao longo dos anos. A idade passa, fica a experiência e o conhecimento, ficam as memórias e a força, disse, na altura, Carlos Avilés, para quem o teatro era o espelho do país e o palco, uma radiografia terrível. Paralelamente ao seu trabalho no TSC, dirigiu Raul Solnado no Teatro Vilaret e trabalhou em França com Peter Brook e na Polónia com Jerzy Grotowski. No ano de 1970, foi nomeado diretor artístico e responsável pelo Dia de Portugal na Expo 70 em Osaka, no Japão, e 9 anos depois foi nomeado, juntamente com Amélia Rei Colasso, diretor da Companhia Nacional de Teatro e Teatro Popular, então sediada no Teatro São Luís. Fez também uma incursão pelo teatro lírico, tendo encenado várias óperas, entre as quais Carmen, Contos de Hoffmann, Kiel, As Variedades de Proteu, Ida e Volta, O Capote, Inês de Castro, O Barbeiro de Sevilha e Madame Butterfly. Em 1993,
fundou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, uma ideia nascida de uma proposta do antigo ministro da Educação Roberto Carneiro, no final de um espetáculo no TSE que assistiu com os filhos. Entre esse e o ano 2000, Carlos Avilés passou também pelos Teatros Nacionais Dona Maria II e S. João, como diretor, e pelo Instituto de Artes Cênicas, como presidente. Mais recentemente, encenou Inês de Castro, para Coimbra, Capital Nacional da Cultura 2002. Agraciado em 1995 com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, Carlos Avilés foi ainda distinguido com as Medalhas de Honra e Mérito Municipal da Câmara Municipal de Cascais, de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, da Associação 25 de Abril, e com a Medalha de Mérito Cultural da Vila de Óbidos. Foram vários os prémios que recebeu ao longo da carreira, desde logo no início o Prémio António Pinheiro, da antiga Secretaria de Estado da Informação e Turismo, e o Prémio de Imprensa, da Casa da Imprensa, pela encenação de D. Quixote.